Olá, amigos do Jornal Taperá, bom dia. Eu sou o Nelson Lisboa, estou aqui na redação do jornal, no estúdio da TV Taperá, com o superintendente do SAI, o senhor Ernivan Balieiro, para a gente estar falando sobre a comemoração do Dia Mundial da Água. Como nós estamos respeitando o distanciamento social, já fizemos uso de álcool em gel, estamos tomando todos os cuidados necessários, a gente vai estar tirando a máscara para que a gente possa fazer um bate-papo mais à vontade. Ernivan, o Jornal Taperá agradece a sua disposição em estar atendendo a gente para falar sobre o Dia Mundial da Água, que é uma data de conscientização, que é uma data usada em todo o planeta para que você possa ter a consciência de que a água não nasce na sua torneira e de que a água é um bem infinito. Eu gostaria, Ernivan, que a gente começasse esse bate-papo me falando o seguinte: quais foram os 3 pedidos principais que o prefeito Laerto Sonsin e o Edmilson, o vice-prefeito, fizeram para você no minuto que você falou, eu aceito o desafio de dirigir o SAI? Nelson, agradeço o convite de falar de um tema tão importante, que é a água, que é a nossa matéria-prima lá no trabalho, no nosso dia a dia no SAI. Quando eu fui convidado para assumir o SAI, o Edmilson, o prefeito Laerto, eles me cobraram, seguiram uma diretriz bem básica, né? Transparência em todas as ações do SAI, buscar sempre atender a população oferecendo água com qualidade, cuidar do esgoto. Nós temos que atender não só com a água, mas também fornecendo serviço de esgoto. Existem vários problemas e ele tem uma preocupação com isso, que faz parte do saneamento, e trabalhar sempre com uma equipe técnica, né? A equipe que foi formada para trabalhar no SAI é uma equipe totalmente técnica, não teve indicação política, né? Então, o foco dele era o SAI tem que ser uma autarquia que tem que fornecer um serviço de qualidade para a população, e a gente só consegue fazer isso com uma administração. A minha formação de administrador, eu preciso contar com pessoas técnicas para poder fazer o serviço acontecer. Então, o corpo técnico, o corpo diretivo, ele é totalmente técnico. Eu tenho uma diretoria técnica engenheira, um diretor operacional que também é engenheiro, que é a parte de frente que cuida tanto do tratamento de água quanto da nossa manutenção da rede, inclusive do esgoto. Você, antes de ser superintendente do SAI, você tinha a sua profissão, advogado, você era professor, e aí já são quase 3 meses de trabalho. A turma costuma dizer que máquina pública, que a administração pública, seja ela em qualquer esfera, entre aspas, numa forma bem, num ditado popular, é uma máquina de moer gente. Sim. Quais têm sido as novidades? O que você tem aprendido? O profissional Ernivan, o que você tem aprendido nesses primeiros 3 meses de vida pública num cargo de desafio diário, 24 horas por dia, que é dirigir o SAI? Nelson, isso daí é árduo, tá? Às vezes eu não posso falar pela experiência de outras pessoas, eu posso falar pela minha experiência. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Eu vou deitar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo eu vou pegar o meu tablet e vou dar uma olhada em como que está o sistema de abastecimento da rede. Uhum. Eu vejo lá pelo nosso controle eletrônico para saber se tem algum problema em algum reservatório que não está abastecendo a rede. Isso às 5 horas da manhã. É uma rotina mesmo, de segunda a segunda, não tem descanso. E nós temos os nossos grupos internos da equipe, aí eu vou ver se teve algum problema durante o tempo que eu estava dormindo. Eu durmo 4 a 5 horas por noite. Uhum. Aí eu vejo se teve algum rompimento de rede, se teve algum problema. Acho que hoje, assim, quando eu pego o nosso grupo de manobras, preocupação rompeu alguma rede? Acabou a energia no Piraí? A primeira coisa, acabou a energia. Quando chove, a minha preocupação acabou a energia no Piraí? Porque se eu não tiver energia no Piraí, 85% da população fica sem captação de água. Uhum. Então, é incessante isso.
Eu sei que eu já ouvi isso em áudio, né? A pessoa fala assim: você trabalha para mim, você é funcionário público e você trabalha para mim, você tem que fazer tudo o que eu quero. Absurdo. Veja, eu trabalho para o SAI, que trabalha para a cidade. Momentos de lazer, nesses quase 3 meses, eles foram esgotados. Eu gosto muito de andar de moto. Na semana passada eu fui dar uma partida na minha moto e ela estava sem bateria. Você que está sempre de moto sabe que... Não usar para. Não usar para, né? E isso é complicado. Mas isso é coisa pessoal. Agora eu posso falar assim de aprendizagem, de crescimento. É gostoso quando você pega uma situação, um problema. Vou citar aqui Jardim das Nações 2, que você conhece bem. Sim. Eu também. Eu lembro que nas 2 primeiras semanas reclamavam muito que a água não chegava e não tinha pressão. Sim. Então quando na 3ª ou 4ª semana que nós, o nosso diretor operacional, o nosso diretor técnico, mais o pessoal mais antigo, foram falar: essa semana vocês têm que resolver isso aí, eu quero água com pressão para eles. E aí eles resolveram isso e a gente não tem mais reclamação de falta de água, de falta de pressão de água no Jardim das Nações 2 ou na parte alta do Planalto. Isso é gratificante. O fato das pessoas não reclamarem, mas... É sinal que está bem. Assim, nem todo mundo costuma agradecer. Não, é verdade. Mas reclamar é normal. E gostaria que continuem reclamando. Então é gratificante, a pessoa parou de reclamar, ou um ou outro falou assim: ó, resolvido isso. Então é gostoso como um profissional falar assim: poxa, a minha equipe foi lá e fez o trabalho. E a equipe do SAI, o operacional, eles são muito bons, sabe? Eles são muito enganjados nisso. E eles vibram também quando eles solucionam um problema desse. Também, para citar um exemplo, tem uns predinhos no Jardim Marília. Todo dia a gente tinha que mandar caminhão-pipa, porque não tinha água lá. Todo dia tinha que mandar caminhão-pipa. E aí a gente foi fazendo uma gestão mesmo na distribuição de água lá. E já tem um bom tempo que a gente não tem que mandar mais caminhão-pipa lá. Então significa que a gestão aconteceu e funcionou. Sim. Então isso é muito bom. Ainda tenho dificuldades com a burocracia, que na iniciativa privada eu quero um parafuso para consertar alguma coisa, eu vou lá, compro e troco e resolvo. Na coisa pública é diferente, é burocrático. Eu entendo isso, porque a gente tem que cuidar, tem que zelar do dinheiro público. Mas a velocidade acaba ficando lenta, embora a gente entenda que essa burocracia ela é necessária para proteger a coisa pública, né? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um problema lá na Trabalhadores. Fizemos uma obra lá, a obra ela não deu certo. Obra que você herdou da gestão anterior. A obra que eu prefiro falar assim, a obra que o SAI... Estava em andamento. Estava em andamento do SAI. Eu procuro não jogar na conta da gestão anterior, porque o SAI ele é permanente. Sim. Então, eu também, um dia vou sair de lá e o SAI permanece. Então, uma obra do SAI, que ela continua. Perfeito, muito bem posto. Ela continua, ela não foi executada em dezembro, a gente retomou ela em janeiro, não ficou a contento. E, por decisão minha, eu licitei essa obra para tocar com uma outra empresa para fazer o serviço, para ficar um serviço adequado. Só que aí é um processo licitatório. Se fosse na iniciativa privada, eu teria feito isso talvez mais rápido. E aí as pessoas continuam cobrando, por que aquele buraco na Trabalhadores não é tampado? É por causa do procedimento licitatório que eu tenho que seguir. Eu sou responsável por isso. Aí quando concluir o procedimento licitatório e a empresa for nomeada, aí eu posso cobrar da empresa a execução. Mas até lá eu tenho que seguir a lei, eu tenho que cumprir a lei, porque eu tenho que zelar pela coisa pública. Uma entidade que passou na gestão do hospital, eu conversando com o diretor dele, ele falou uma frase que resume muito bem. Em administração pública, morte súbita demora 15 dias.
É bem por aí. É por aí mesmo. Ernivan, segunda-feira, dia 22, é o Dia Mundial da Água. Você que está aí 24 horas por dia respirando e vivendo a situação do abastecimento de Salto. O saltense, ele tem consciência e faz um bom uso da água que ele recebe na torneira da casa dele? Ou precisa ainda um processo de educação, de conscientização da população? Nelson, a gente tem que separar essa situação do saltense que faz o bom uso daquele que realmente recebe água adequadamente. Então eu tenho uma população que às vezes por distribuição, por falta de água processada para distribuir, ele não recebe água todos os dias como deveria. E ele é mais consciente do uso da água, porque ele sabe que quando ele não tem água, ele sofre muito. Você percebe que, principalmente a população de baixa renda, ou aqueles bairros que por algum motivo ele tem um problema maior com a água, em alguns momentos ele não recebe como ele merece, ele é muito mais consciente do uso dessa água. Por outro lado, eu vejo algumas pessoas que têm a água por distribuição da rede, ele recebe água, ele não tem, às vezes ele mora numa baixada ou num lugar que dificilmente vai acabar, quando acaba, demora para chegar nele, aí eu acho que ele usa a água de uma forma não muito consciente. Quando eu vejo ele lavando a calçada, ontem mesmo eu estava passando numa rua para vistoriar uma obra de tapa-buraco, aí eu vi uma senhora assim com a mangueira na calçada, mas a mangueira ela não estava varrendo com a mangueira, ela estava olhando o movimento e a água indo embora. E eu sabia que o reservatório dela estava fechado, porque a gente estava fazendo uma intervenção lá, o reservatório dela estava fechado. Ela estava gastando uma água que poderia faltar para ela depois. Mas não é um caso pontual. Aconteceu há pouco tempo aí, eu estava lá no Rondon, acompanhando um caminhão-pipa que foi levar água para um sobrado. A água não tinha pressão suficiente para subir no piso superior, para distribuir para casa. Aí a gente foi lá com o caminhão-pipa para levar. O vizinho estava lavando a calçada. Absurdo. Aí assim, poxa, um não tem água nem para beber, o outro joga fora. Esse tipo de situação não é do saltense, é uma situação de falta de consciência do uso de um bem finito, porque a água é um bem finito. Sim. Além desses exemplos de lavar calçada em dia de chuva, que é comum a gente ver na cidade, tá chovendo, a água escorrendo, tem gente lavando calçada, principalmente senhoras e senhores aposentados. Que outros exemplos você tem de mau uso da água de Salto? Por exemplo, vocês têm muito a questão de piscinas, essas piscinas plásticas, tem muita gente, vocês conseguem detectar ao longo da atuação de vocês quais outras formas de desperdício de água em Salto? A gente sabe que nós temos um volume grande de condomínios na cidade, e esse condomínio tem piscinas e acaba tendo um consumo maior. Nós temos feito um trabalho de fiscalização, não era feito, nós retomamos, nós visitamos um determinado condomínio com muitas piscinas e aí nós fizemos um trabalho de vistoria nos hidrômetros. E nós encontramos 10% de problemas: hidrômetro travado, hidrômetro manipulado, ligações irregulares. E aí você percebe que é um uso errado. Estou dando um exemplo de condomínio, mas nós também fizemos essa fiscalização em residências e nós encontramos isso também. Na semana passada nós fizemos uma fiscalização em Lava Jato. E encontramos também pessoas em estabelecimento de Lava Jato com irregularidades. Então, não é justo, né? Não é justo. Assim, que nem no caso do Lava Jato tem duas coisas: concorrência desleal, porque a matéria-prima dele é a água. Sim. E o outro, ele está se apropriando de um bem público
Então, nesse caso, eles foram autuados, hidrômetro foi trocado, foi lacrado, porque ele não pode fazer isso. Estou dando dois exemplos, um da fraude, o outro do crime aí que está cometendo, mas a gente encontra, mesmo no nosso dia a dia, assim, você está escovando o dente, fecha a torneira. Sim. Você está lavando louça, enquanto está... Fecha a torneira. Fecha a torneira. A gente vê isso na televisão, sempre tem isso, vídeos. Nós intensificamos a nossa equipe de comunicação para sempre dar esses spots, essas mensagens. A gente vai reforçar isso em outras mídias também, para o uso consciente disso. Você não pode, vai molhar o jardim, usa um regador. Sim. Não deixa a torneira aberta, usa um regador. É melhor, você não agride a planta e ao mesmo tempo você faz uma distribuição mais uniforme. Então tem vários usos que poderiam ser melhorados, uso consciente da água, Nelson. A questão do esgoto, há 2 semanas a gente acompanhou a visita de parte dos funcionários do SAI, que terminou lá na estação de tratamento de esgoto. O pessoal da Sanisalto fala que chega de restos de cabelo, absorvente feminino, até coisas inimagináveis que dá para fazer um museu, uma exposição dos horrores que chega pelo esgoto. A gente sabe que o SAI ele é responsável por retirar o esgoto de dentro do imóvel e levar até as subestações da Sanisalto e que dali vai para o tratamento. Nesse trecho que é de responsabilidade do SAI, a retirada do esgoto doméstico até a subestação da Sanisalto, para onde vai para ele, para o emissário deles, vocês encontram... O que vocês acharam de mais absurdo, que mais te impressionou nesse tempo que você já está no SAI? Quando a gente manda uma equipe para desentupir a gente chama de PV, né, que é o cidadão vai chamar de bueiro, de PV, o ponto de verificação. Cabeça de boneca, escova de dente. Eu não sei como ele consegue enfiar uma escova de dente dentro do vaso, mas está jogando no lixo. Escova de dente, absorvente higiênico, lenços umedecidos, bolas de fralda, sabe? A pessoa pega a fralda e enrola ela e joga no vaso. Tudo isso vai para a nossa rede. E aí tem um ponto interessante. A rede de esgoto ela é diferente da rede de chuva. Sim. Muitas residências, para economizar, eles interligam a rede de chuva da casa dele, a água que cai da chuva, do telhado que corre no corredor, ele interliga na rede de esgoto. E aí, num dia de chuva, toda essa sujeira, junto com a água de chuva, na rede de esgoto. Vai chegar num momento que a rede de esgoto não vai suportar. E aí ela transborda, entope. Então, esse tipo de trabalho, principalmente em dia de chuva, ele é constante. Nós não conseguimos dar conta porque é constante. Então são duas coisas, as pessoas estão jogando coisas que não devem no vaso sanitário. O vaso sanitário não é lixo. Não é lixo. Você tem que jogar o lixo, esse tipo de material que não é para ir no vaso, no lixo, dar um descarte adequado. E aí também as pessoas, principalmente as casas mais antigas, as pessoas têm que modificar a instalação, a água de chuva tem que ir para a rede pluvial. Não se joga a água de chuva na rede de esgoto, porque volta. Sim. A rede de esgoto está preparada para um destino. Quando você sobrecarrega ela com a água de chuva e ela não dá conta, ela volta. Aí volta na casa das pessoas. Sim, e aí a culpa é do poder público. A culpa é do poder público. Essa semana a gente teve uma situação de uma moradora que ela me ligou. Ela me ligou, ela falou, eu peguei seu número, espero que você não se incomode. Eu falei assim, não. O número do SAI, pode me ligar à vontade. Aí ele explicou que vira e mexe, o esgoto está entupido, a gente manda a equipe vai lá e resolve, depois passa 5, 6 dias, entope de novo. E ela estava cansada disso, e com razão. Eu conversei com o diretor, mais o encarregado, e a equipe, eles foram lá. Na frente da casa da pessoa não tem problema, mas na rede próxima que está ligada, tem uma obstrução. E aí, nessa obstrução, foram encontradas coisas assim, eu diria que cabeludas, mas não só cabelo. Literalmente. E aí, quando acumula muito esgoto,
ele acumula num ponto e ele vai se distribuindo, que era o que estava acontecendo na casa dela. Então a gente precisa cuidar do esgoto, porque não é só a água que a gente recebe, o destino também dessa água depois do esgoto, ele tem que ser bem tratado, tem que ser bem cuidado, mas as pessoas têm que ter consciência que o esgoto não é para jogar esse tipo de anomalias. Quantos por cento do esgoto coletado, quantos por cento o Salto coleta do esgoto e quantos por cento o Salto trata desse volume coletado hoje? Salto coleta 95% do esgoto. Nós temos algumas regiões que mais afastadas, que chega água, mas não chega esgoto. Então o Salto coleta 95%. Do esgoto coletado, 98% é tratado. Existem alguns pontos que nós localizamos com rompimento de rede, que prontamente está indo lá consertando. Quando as pessoas passam para a gente a informação que um esgoto está vazando, a gente vai lá e conserta. Não é simplesmente só entupir, às vezes a rede rompe e acaba indo para um córrego, alguma coisa assim. A gente está procurando sempre chegar nesses pontos e corrigir esse tipo de problema, porque o esgoto não é para ir para o rio. O saltense que viu um problema de esgoto, que viu um problema de vazamento de água, ele é responsável por todo o sistema, porque ele paga, ele ajuda a manter todo o sistema, e por ele ser responsável, ele tem a obrigação de contribuir, do tipo, pega o telefone, em tal lugar, tal endereço, tem problema. Quero falar com o SAI. Qual que é a forma que o cidadão tem de contatar o SAI? Nós temos uma forma rápida que todo mundo hoje, o brasileiro gosta muito, que é o WhatsApp. Então, você pode mandar uma mensagem, não ligar, você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 99984-3028, você manda uma mensagem e nós vamos responder. E também, se ele quiser ligar, ele pode ligar no nosso 0800 7796 300, que a gente vai atender e dar encaminhamento. É importante, às vezes as pessoas encaminham mensagem para o seu vereador. É importante você mandar a mensagem para o seu vereador, mas os vereadores recebem tantas mensagens durante o dia que o acúmulo para eles também é grande. Uhum. E até chegar a mensagem do vereador para nós, já se passou um bom tempo. Então, se essa mensagem vier para nós também, num primeiro momento, liga para o SAI ou então manda uma mensagem para o SAI, a gente consegue atender mais rapidamente. Às vezes já aconteceu do vereador mandar para a gente uma demanda do cidadão que a gente já tinha captado por outras fontes, já tinha corrigido. Então, mande para nós, mande uma mensagem pelo WhatsApp, depois, se possível, a gente coloca na legenda do vídeo. Coloca na legenda o nosso 0800, o nosso WhatsApp, o nosso site. Manda para a gente, manda que a gente vai olhar. Sim. A gente está vivendo essa época de pandemia. O cidadão saltense, para ele, e o SAI é um serviço público essencial e, obviamente, vocês precisam continuar trabalhando, porque é 24 horas por dia de trabalho. Sim. O cidadão, para usar o SAI, como que ele qual é o melhor procedimento que ele tem que fazer? Ele pode ir direto? Qual que é a informação que você passa? Nós estamos na fase emergencial do Plano São Paulo. A gente não pode atender as pessoas abertamente, porque a gente tem que seguir protocolos de segurança. Então, nesse momento, nós só estamos atendendo as pessoas presencialmente com agendamento. Ela liga ou manda um WhatsApp, se precisar de um atendimento presencialmente, faz um agendamento, a gente está intercalando para não ter aglomeração. Mas se for possível atendê-lo pelo WhatsApp ou pelo 0800, nós estamos fazendo isso. Então, nesse momento, a gente está preocupado com o cidadão, para ele não ter exposição, e também com o colaborador do SAI. Sim. Mesmo quando a pessoa vai lá para ser atendida presencialmente, a gente se preocupa muito com o distanciamento. Sim. Você falou de colaborador. Quantas pessoas hoje trabalham no SAI? A equipe total do SAI é em torno de 180 funcionários, entre operacional, técnico e administrativo. Falta gente? Eu não diria que falta gente. O serviço é grande, a equipe está dimensionada. É que em alguns momentos nós temos uma sobrecarga de serviço, como eu mencionei, dias de chuva, que aí o esgoto acaba transbordando dos problemas já mencionados. E aí, às vezes, a gente demora um pouquinho mais para atender todos os chamados.
Mas na condição normal a gente tem uma equipe que atende bem as demandas. Hoje a gente está trabalhando em 2 turnos, né? Das 6 às 2, das 2 às 10 na equipe operacional, e nós também temos um plano emergencial. Se acontece alguma coisa na madrugada, eles são acionados para fazer um atendimento emergencial. Ainda na questão interna de trabalhadores, que medidas você, como superintendente, em acordo com o prefeito Laerte, vocês têm tomado para garantir a segurança do trabalhador do SAI em relação à Covid-19? Então, nós temos, primeiro, fornecimento de álcool em gel para todos, em todo local do SAI é fornecido o álcool em gel, orientado eles ao uso permanente de máscara no trabalho deles. Máscara hoje é obrigação utilizar. Uhum. Então, ele tá no dia a dia dele, ele tem que utilizar máscara, é necessário isso, álcool em gel. Como o nosso colaborador ele vai numa residência fazer o serviço, às vezes ele não tem contato com o morador. Ele vai lá, faz o serviço dele, na equipe dele, e volta e conclui o serviço dele. Não se tem muito contato com o morador, então a exposição é menor. Mas nesse caso, a gente sempre orienta ele para manter o distanciamento, procure usar máscara, usem álcool em gel. Quando aconteceu teve uma exposição pontual lá, nós ficamos com alguns funcionários afastados. Prejudica muito o trabalho. Uhum. Então, essa comunicação para eles sempre se protegerem é constante. Sim. Para a gente tá encerrando, Irnivan, a Câmara aprovou essa semana o Programa Especial de Parcelamento. Lá na justificativa do projeto que o prefeito enviou, diz que pessoas físicas e jurídicas devem cerca de 12 milhões de reais para o SAI. A partir de quando o cidadão inadimplente, em tendo condições e se dispondo, ele pode procurar o SAI para pedir a renegociação dos seus débitos? Bom, a Câmara ela aprovou o projeto e agora vai ser sancionada pelo prefeito. Quando ocorrer isso daí, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, que acredito que é próximo. Uhum. A gente vai divulgar para as pessoas procurarem regularizarem o seu débito. Posso adiantar para você, Nelson, que o SAI também tem dificuldades financeiras. Um número para você, no ano passado, nós fechamos com 4 milhões de reais atrasados. Janeiro e fevereiro, 1 milhão e 300. Caramba. Então essas pessoas, eu sei da dificuldade das pessoas. Todo mundo está numa situação ruim. Só que o SAI ele também funciona com a própria arrecadação. Então esse programa de parcelamento de débitos que a gente levou aí para ser aprovado, né, através da Prefeitura, e a Câmara atendeu o nosso pedido, é justamente porque a gente precisa equalizar as contas do SAI. O SAI, o orçamento está bem apertado e nós estamos perdendo a nossa arrecadação em função do atraso. Então, o programa de parcelamento é justamente para dar uma possibilidade para as pessoas regularizarem os seus débitos com juros menores, em alguns casos o abatimento chega a 90%. 95% consta por pagamento à vista dos débitos. Então, o que a gente quer é trazer esse dinheiro, porque 1 milhão e 300 num caixa apertado de janeiro está fazendo falta, muita falta. Sim. E a eficiência tem custo. E custo que todo mundo precisa ter, né? Precisa ajudar, né? Hoje mesmo eu recebi um pedido de um serviço que a gente precisa fazer de 70 mil reais. Eu tive que falar para ele, não posso fazer. Não é um serviço emergencial. Uhum. Serviço necessário, 70 mil reais. Eu não posso fazer porque eu não tenho dinheiro para empenhar. Uhum. Então você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagar fornecedores, para pagar os colaboradores. A gente tem um orçamento, mas aquilo que não está no orçamento, eu não tenho folga. Sim. Eu tenho que cortar. Sim. Irnivan, para a gente encerrar, estamos aí praticamente há 3 meses, você e a sua equipe atuando na direção do SAI. Obviamente, você aprendeu enquanto cidadão, enquanto ser humano, você aprendeu muito
na tua relação com a água, na tua relação com a preservação do recurso hídrico de uma forma geral. O que você aprendeu nesses primeiros 3 meses de trabalho que você gostaria que cada um dos cidadãos saltenses que está vendo essa nossa entrevista aqui no Jornal Taperá também pudesse aprender? O SAI é uma escola de vida. Eu aprendi que a água tem um custo. Todo mundo fala que a água é gratuita, está no rio. Mas para ela sair do rio e chegar na minha casa, ela tem um custo. Ela tem um custo de captação, ela tem um custo de tratamento, ela tem um custo de manutenção de rede. Então, para mim, a minha relação com a água, ela se tornou assim, eu olho a água hoje, é como se estivesse olhando algo precioso. Antes eu via como um elemento vital, precisa de água para sobreviver. Hoje eu vejo assim, além desse elemento vital, eu vejo assim, nossa, custa muito trazer essa água aqui. E se as pessoas soubessem do quanto custa trazer essa água aqui, a dificuldade que a gente tem estrutural para manter isso funcionando, dificuldade de captação, de tratamento, distribuição, reservação, as pessoas teriam consciência do uso consciente dessa água. É um bem finito, nós temos que cuidar bem dela, nós temos que usar bem ela, nós temos que saber dar a destinação correta da nossa água. Então, a minha relação com a água hoje ela é diferente. Eu vejo a água de uma forma assim, não é só um elemento essencial à vida, é um bem precioso que nós devemos cuidar. Então, quando eu vejo o rio Tietê poluído, o rio Jundiaí, apesar de estar reclassificado, mas quando ele chega perto do rio Tietê, ele está sujo, isso entristece, porque a gente tem a água ali, um volume enorme de água, mas ele é uma água morta. Não é culpa do cidadão saltense. Isso daí vem das cidades anteriores. Não dá nem falar assim, é São Paulo que polui o Tietê. Você já foi em Guarulhos, Tietê passa por Guarulhos. E lá já está poluído. Então, antes de chegar em São Paulo, ele também está poluído. Então, é um problema muito maior do que a nossa cidade. É um problema grande. A gente precisa de ações políticas, não só de conscientização, mas de práticas mesmo, para preservar esse bem precioso que é a água. Maravilha. Para a gente encerrar, qual que é o número do 0800 do SAI para o cidadão ligar? Nossa, Nelson, você quer que eu decore, eu sou muito em números, mas eu falo 0800 7796 300. 0800 7796 300. Faltou perguntar alguma coisa? Vamos para as suas considerações finais? Não, acho que o bate-papo foi bom, agradeço bastante a oportunidade de ter vindo aqui e falo para o cidadão, se você tem uma demanda, se você tem uma situação que não está de acordo com a sua necessidade, mande mensagem para nós, mande mensagem pelo WhatsApp, liga no nosso 0800 que a gente vai procurar atender. Se você tem um problema no seu bairro, marque com a gente, nós atendemos a todos. As pessoas me ligam ou ligam para a nossa equipe de atendimento e nós atendemos a associação de moradores, o cidadão que está com algum problema, a gente sempre vai atender. O SAI está de portas abertas, o SAI ele se dedica a servir a população. Essa é a nossa função, levar água para as pessoas e tratar o esgoto com zelo. Exercer a cidadania plena, oferecer para as pessoas qualidade de vida. Maravilha! Curte aí essa nossa entrevista, se você quiser compartilhar esse vídeo muito bacana. Aproveita, se você quiser conhecer mais a estrutura do SAI, www.saaisalto.sp.gov.br. O SAI também tem as suas redes sociais, facebook.com/saaisalto, instagram.com/saaisalto. Curte aí a página do Jornal Taperá e a gente agradece. Muito obrigado.